seja bem-vindo. Estamos iniciando mais um Estação Cultura e hoje nós vamos falar de literatura. E eu tenho uma pessoa especial para nos acompanhar nesta edição. Trata-se da professora Suzana Yolanda Cánovas, que é doutora em literatura, professora aposentada da Faculdade de Letras da UFG. Já formou muita gente, né, professora? Seja bem-vinda. Muito obrigada, um bom dia a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui a convite do meu querido ex-aluno, que eu estou revendo depois de muito tempo, né, Sim. Felicidade extrema de estar te recebendo aqui, professora. Eu acho fabulosa a sua trajetória e você contribuiu bastante para a formação aqui de vários estudantes aqui no estado, deu grandes contribuições para professores que estão atuando agora e que estão também contribuindo com o ensino aqui no nosso estado. Então é gigantesca a satisfação de tê-la aqui comigo. Sobretudo porque você faz parte da minha história de formação também, né, professora? E eu fiquei muito feliz, assim, de vê-lo aqui, nesse trabalho tão gostoso, né? Mexendo com cultura. Então, é muito gratificante a gente ver os ex-alunos, né? Fazendo tantas coisas boas, né? Dá um orgulho muito grande. Ah, maravilha, professora, que bom. Vamos traçar então um pouquinho da sua biografia, do seu perfil biográfico, falar um pouco da sua trajetória, dos seus caminhos e depois a gente encerra pensando em algumas coisinhas a respeito da própria literatura. Professora, a primeira coisa que a gente quer saber, eu sei que teve uma história surpreendente da senhora com o seu pai no processo de formação da sua trajetória enquanto leitora. É uma história muito bonita. Conta pra gente como é que foi isso. Bom, eu sou do Rio Grande do Sul, né? Nasci numa cidade do interior, mas vivi em Porto Alegre grande parte da minha vida. E esse episódio, né, que o Jefferson mencionou, aliás, são dois episódios, né? Eles são muito importantes para mim, porque eu devo a eles o meu amor à literatura. O meu pai, quando eu era pequena, ele brincava comigo, me colocando no colo e me recitando os poetas brasileiros, os poetas que ele gostava. E ele ainda dava pancadinhas marcando o ritmo dos versos. E com isso, de tanto ouvir poemas, quando cheguei a uns 10, 11 anos, eu sabia os poetas de cor. Então isso foi muito marcante na minha vida. Eu acho que foi a partir daí que eu enveredei para a literatura. E um outro episódio também com ele tinha uma biblioteca muito grande, mas ele era advogado, ele tinha muitos clássicos e livros de direito. E eu entrava escondido na biblioteca, eu achava que estava bisbilhotando, que estava fazendo uma coisa errada, mexendo nas coisas dele. E foi aí, mexendo nas coisas dele, que eu descobri o Inferno do Dante Alighieri, né? Hoje eu penso, eu não estava fazendo nada errado e eu acho que ele deixava aquela porta aberta para eu entrar lá mesmo e ver os livros, mas eu me sentia muito culpada na época. É isso, já são os meus episódios com meu pai, minha eterna gratidão a ele. Eu acho surpreendente essa história, né? Poucos sujeitos têm a oportunidade de ter contato com a literatura assim desde o princípio, né? Eu fico pensando também nessa questão da importância da oralidade também, né? Que a literatura não é só o texto escrito, exato, né? Mas há ali, sobretudo na formação da infância, né? A possibilidade de colocar
o aluno, o filho, enfim, em contato com a literatura pela via oral, até que o indivíduo consiga ter a capacidade de ler, de trilhar os caminhos. Eu estou escrevendo agora as Memórias da Família, e eu tenho um capítulo que é sobre memória. Então eu vejo quanto importante coisas que os pais transmitiram, né, oralmente. Eu até hoje, eu sei poemas de cor, eu não preciso ler, né? Então... Fabuloso, fabuloso. Isso perde-se cada vez mais. Professor, e quando foi assim que deu aquele clique? Eu quero seguir carreira no campo da literatura, no campo das letras. Eu estava em dúvida, né, se fazia direito, que meu pai era advogado, talvez influente, ou se fazia letras, e eu acabei me decidindo por fazer letras. Aí eu dei aula numa faculdade particular em Porto Alegre. Foi a faculdade que eu me formei e fui convidada para dar aula lá. Não era concurso, era convite. E lá eu fiquei 13 anos, depois eu me transferi para cá. Ok. Nesse percurso a senhora faz o mestrado, né? É importante destacar que no mestrado a gente propõe, né, uma pesquisa, né? O aluno submete a uma pesquisa. Tem que desenvolver uma pesquisa e escrever, né, os resultados dessa pesquisa. Então o aluno fica ali por algum tempo debruçado em algum assunto e vai pesquisando, estudando, aprofundando, até entregar um produto para a banca, né, e para a sociedade, que é essa pesquisa. Hoje o mestrado está durando em torno de 2 a 3 anos, né, por aí. E na sua época, quanto tempo era e o que você pesquisou? Era mais complicado. Fazer um mestrado naquela época era quase assim como um doutorado hoje. Eu fui orientando do professor Donaldo Schiller. O professor Donaldo Schiller, ele foi meu professor, meu orientador, é um dos maiores helenistas do Brasil, né? Então ele teve uma influência muito grande na minha vida. Aliás, a minha paixão pela literatura grega antiga vem daí, né? Bom, mas voltando, eu pesquisei o Maciris Clear e uma obra dele. Claro que eu fiz um mestrado sobre um livro dele, mas li a obra toda, né? Sim. E foi maravilhoso, porque aí nós nos tornamos amigos. Ai, que fantástico. E eu frequentei sinagoga para aprender judaísmo. Aí os rabinos, muito pacientes comigo, me diziam que eles podiam, né? Então foi muito bom, né? E até é interessante, a minha lembrança mais cara não é do doutorado, é do mestrado, né? Aí quando chegou no doutorado eu quis continuar com Scliar, mas a minha orientadora, que aí ela estava envolvida em outra pesquisa e não deixou. Então aí eu trabalhei um autor maravilhoso também, Murilo Rubião. Fantástico, literalmente fantástico. Mas o Scliar, até hoje, nós vamos inclusive lançar agora organizamos um livro sobre Scliar e ainda está no Prelo, o UFG, que vai publicar, ser grave. Maravilha. Professora, dessa pesquisa do Scliar, se tem um elemento que a senhora trouxe para a vida, que elemento é esse? Desse contato com a literatura do Scliar. Olha, o que foi muito importante para mim foi trabalhar a questão dos mitos em Scliar. Trabalhar... esse livro dele, especialmente, ele é muito simbólico. Então, ali, trabalhando esse livro, me abriu para os meus interesses, como mitologia, hermenêutica simbólica, imaginário, literatura fantástica. Então, a partir desse mestrado é que se abriu mesmo.
que no final das contas o seu campo maior de pesquisa, talvez o campo de pesquisa da paixão seja essa coisa, essa questão realmente do imaginário, né, dos mitos, da simbologia. Exato, etc. É onde eu atuo, né, imaginário, hermenêutica simbólica, mitologia, literatura fantástica. É um campo fabuloso em que a gente consegue observar uma obra contemporânea e ver ali dentro uma cadeia, né, de mitos se manifestando, simbologias se manifestando. Fabuloso. Professora, a senhora vem para Goiás quando? Eu vim em 87. Aí eu casei, meu marido que está ali na frente. Salve, Abelardo. O Abelardo. E ele era pesquisador da Embrapa. Ele é engenheiro agrônomo. Então ele estava ligado à Embrapa, morando aqui. E aí eu fiz concurso para a FG. Aí ficamos aqui. Quando que a senhora se aposentou? Olha, a aposentadoria é mais teórica, viu? Eu me aposentei em 2013. Ok. Mas depois da minha aposentadoria, ainda 3 doutorandos meus defenderam. Caramba, então prosseguiu. Prossegui. Aí eu fiquei ligada a FG voluntário, que a gente presta serviço. Né? Não tem remuneração, só presta serviço. Aí fiquei com os meninos, eu chamo os orientantes de meninos. Eu aposentei em 2013, o André defendeu a tese em 2013, Thalita em 2016, Isabel em 2018, então... Foi teórica, de fato, a Foi aposentadoria. teórica, aí fiquei agora, eu não consigo parar, né? Nem deve, por favor. Mas agora eu faço o que eu quero, né? A liberdade tem seu sabor, de escolher, né? Me convidam, eu vou, me pedem. Agora, por exemplo, eu sou parecerista daquela revista Palavrada, que lá também é uma ex-aluna minha, que é professora. Então é gostoso, continuo esse contato. E acho que eu não consigo parar, não. Maravilha. Porque a gente aposenta, mas não morre, né? Continua. Não quando pode. Gosta, né? Sim, não pode. Acho que o barato de trabalhar com o que gosta é isso. Professora, dessa experiência intensa e profunda da literatura que a senhora teve, faço uma pergunta. Para que serve a literatura? Que pergunta, hein, Jean? que pergunta, hein, Jean? Pois é, né? Eu acho que a literatura, né, é essencial. Observa Dostoiévski, que é um precursor de Freud. Quem é que falou primeiro na ambivalência dos sentimentos? Dostoiévski. Eu acho que a literatura, ela nos proporciona um conhecimento muito profundo de várias coisas, conhecimento de filosofia, conhecimento de psicologia, né? Conhecimento de sociologia. Então eu acho que ela né? Quer dizer, na realidade, o objetivo da literatura não é ser veículo de conhecimento. A literatura sim. É arte, né? Sim. Há o objetivo de expressar o belo, mas que ela fornece um tipo de conhecimento muito profundo, isso é inquestionável. Não sei se eu respondi. É uma das perguntas mais difíceis do campo da literatura, simplesmente, mas a ideia é essa. Vamos pelas impressões. Professor, então, pensando nesse papel fundamental da literatura, e pensando nesse mundo de hoje, que é um mundo bastante corrido, né? Nós estamos numa lógica de produção que é uma lógica de produção que insufla na gente o desejo de fazer milhões de coisas o tempo inteiro, né? A gente tem uma questão de trabalho bastante intensa, as pessoas trabalham muito, muito, muito e tem sobrado pouco tempo para leitura, pouco tempo para
literatura. A senhora acha que a literatura vai se tornar um produto de luxo? Eu acho, né, que as pessoas que gostam de ler, elas continuam lendo. Até com outro conceito de livro, por exemplo, lendo e-book, né? Eu acho que agora eu também, por outro lado, me preocupo muito. Me preocupo muito com esse desperdício de tempo em WhatsApp, em internet, lendo. Tem muita coisa boa, mas muita fake news, muita bobagem. Então eu acho que a literatura sempre, eu acho que vão existir os interessados em literatura. Agora, espero que a gente consiga encontrar um equilíbrio, né? Perfeito. Professor, pensando nisso, né, ainda nesse contexto em que a gente vive, de fake news absurdas sendo proliferadas com a grande facilidade, quem tem um mínimo de compreensão olha para determinadas peças de fake news que são pulverizadas na sociedade, meu Deus, isso é absurdo. Mas uma massa grande da população adere a essas fake news com uma facilidade extrema, né? A gente vê uma covardia gigantesca de quem produz as fake news, porque sabe que existe do outro lado uma massa populacional que não tem capacidade analítica o suficiente para discernir o que é verdadeiro do que é falso. Como que a literatura poderia ajudar nisso? A construir um horizonte de discernimento maior? Eu fico pensando, Jefferson, tudo é educação. Sim. Né? Então eu acho que na medida em que se possa dar maior acesso à educação para certos jovens que não têm condições, eu acho que no momento que mais pessoas sejam educadas, eu acho que pode melhorar essa questão de não acreditar em tudo que ouve, né? E pessoas possam passar a pensar por conta própria, a partir de serem educadas, né? Eu me preocupo muito com essa questão de jovens que não têm acesso à educação, que precisam sair da escola para trabalhar. Jovem não tem que criança não tem que trabalhar, tem que estudar. Sim. Sim. Eu acho que o único caminho é a educação. A educação de modo geral. Perfeito. E acho também essa questão dos livros. Eu tenho sobrinho, neto, que já está em pré-adolescência. Eu me preocupo muito com aquilo que ele vai ler. Entende? Sim. Nós temos escritores de qualidade da literatura infantil e eles acabam, né, passando o dia inteiro na internet. A escola tem às vezes faltado, né, com essa... embora a gente tenha visto uma mudança significativa ultimamente no que concerne a capacidade da escola de manter um diálogo com o aluno, a gente ainda tem alguns gargalos, né, para fazer com que as pessoas tenham esse prazer pela literatura, né? Por exemplo, a gente vê às vezes uma tentativa de a escola colocar em cena para leitores muito jovens os clássicos, sem fazer uma mediação efetiva, né? E o aluno não compreende os clássicos que demandam um conhecimento maior, até pela própria linguagem, e acabam tomando um gosto ruim pela literatura de modo geral. O exemplo é Machado de Assis, né? Já tem que ler Machado de Assis, tem que ler
Mas tem que preparar o jovem para ler Machado de Assis. Claro. Senão o que acontece? Ele acaba detestando Claro. o maior escritor, dos maiores escritores da literatura brasileira. O jovem tem que ser preparado, né? Sim. Para receber determinados livros, determinadas obras. Sim. Professora, no que a gente falou da função da literatura, a gente pensou um pouco nisso. A função da literatura para a vida, né? A gente discutiu isso, né? De trazer esse conhecimento, né? Profundo sobre os vários campos da existência e como a literatura pode nos ajudar a lidar também com a morte, com a finitude. Eu lembrei agora, não estou lembrando o nome do escritor, que ele diz: a arte é indispensável, se ao menos eu soubesse para quê. Essa questão existe essa questão da morte, né, que seria, por exemplo, o herói, o ser para a morte, seria o herói autêntico, né? Eu fiquei pensando agora num texto que eu considero magistral, A Morte de Ivan Illich. Uhum. Eu amo aquele texto, que ele era lá com a vida social dele, preocupado com todas as aparências, de repente ele adoece, vai morrer. E os outros continuam com a mesma vidinha, e ele entrando para dentro dele. Eu acho que essa questão da morte é muito intensa na literatura, e esse texto, por exemplo, do Ivan Illich, A Morte de Ivan Illich, me ajudou muito a entender essa introspecção de um ser que se encontra nos limites, né? Perfeito, perfeito. Vou terminar reflexivo, professora. Vou terminar reflexivo, refletindo muito a respeito disso, a respeito de tudo que a gente conversou. Espero que sirvamos também de impulso para as pessoas conhecerem mais a literatura, aprofundarem mais no campo da literatura e terem consciências mais abrangentes sobre a realidade. Agradeço demais sua presença aqui, professora. Eu fiquei extremamente feliz em recebê-la aqui, contar um pouquinho da sua trajetória e fazer essas reflexões. Muito feliz, obrigado. Aproveito já para agradecer também pela contribuição que a senhora deu aqui em Goiás para a formação de muitos professores e para a minha formação especificamente. As contribuições dadas foram ímpares. Muito obrigado por tudo e vamos continuar nessa luta pela literatura e pela arte. Bom, eu agradeço muito a oportunidade que eu recebi, né, de poder vir aqui falar do meu trabalho, e a felicidade, Jefferson, de reencontrá-lo e de vê-lo tão bem, Andy. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Estação Cultura fica por aqui e você continua acompanhando a programação da TV Assembleia Legislativa. Até o próximo!